Tranquilo. Ok, estamos gravando agora, vamos iniciar nossa aula de hoje. Lembrando que a nossa aula de hoje, o assunto é revisão de números binários, né? Mas antes, como todas as aulas, nós vamos começar com a chamada. Alguém percebeu quem caiu aí por conta da conexão? Henrique Hermano, eu acho, professor. É, Foi isso mesmo, professor. ok. Então vamos lá. A Amanda. Alguém aí precisou de permissão? Eu não lembro se eu dei permissão. Não, né? Tá tudo certo agora para acessar essa aula, né? Eu acho que eu precisei. Eu tive que mutar o microfone e desligar a Mas câmera. daí normal. Você pode desligar a câmera e mutar e entra na chamada sem pedir permissão. Eu Ah, também tá. tive que mutar e entrei sem permissão. Legal, legal. Professor, eu Sim. consegui entrar com o link que a Amanda me passou. Com o da página, eu estou logada com o e-mail do Google no navegador, mas ele não conectou, ele ficou pedindo autorização. E você não clicou no link certo. Eu convido você a dar uma olhada no link que você clicou, comparar com o da Amanda e comparar com os outros dois links que estão lá disponíveis. Um link é do material, que é do plano de ensino, e dentro desse PDF tem o link correto, e outro link é o clique aqui, aquele lá que é o correto, e não este link. Este link não é o correto. Muito provavelmente Tá você ok, confundiu os dois, tá? tá ok, vou confirmar lá depois. Então, Amanda, Presente. Ângelo, aí ó, o Ângelo tá querendo entrar agora e tá pedindo permissão. O cara, ele é de fora do domínio aí, ó. Tudo que é de fora do domínio a gente não gosta, tá vendo? Antônio, Presença. Ariel, Arthur, Bruna, Carla Bueno, Presente. Presente. Carlos, Presente. Clara, Presente. Denner, é Diane mesmo ou Daiane? Como que você pronuncia aqui? Não veio para falar. Elivan, Presente. Felipe, Presente. Gabriel, Henrique, João Pedro, Presente, professor. o João Pedro Nunes, Presente. João Victor, Presente, professor. Camila, Presente. Lucas, Qual deles, professor? Só tem um. tem três. O primeiro é o Charbel, Eu mesmo, presente. Ramos, Presente. Rangel, Rajão Professor, falando ele no está chat, presente, ele professor. escreveu no chat. Ele deu obrigado, presente no chat. obrigado. Marcelo, Marcos Aurélio, Marcos Paulo, Presente, professor. Marcos Vinícius, Presente. Mariana, Presente. Marina, Presente. Matheus, Presente. Murilo, Natália, Presente. Rafael, Presente. Rafael Costa, Presente. Robert, Presente. Thaís, Presente. Tiago, Presente, professor. Tuíla. Eu. Tuíla é um nome raro, né?
É. Tuíla, você é a Tuíla que eu já conheço? Professor, uai. Eu falei contigo semana passada, no final da aula, que eu entrei, só tinha o senhor e Ah, mais um é. aluno. Tô fazendo confusão aí. Você Poxa, desistiu há 1 ou 2 semestres, né? foi, eu saí fora, porque eu tinha pesquisa para fazer e tinha um monte de coisa para fazer. Eu achei que tivesse outra Tuíla já. Porque Não, você já tá não. formando, poxa vida. Você tá Tô no formando. último, tô no último período, é. Tá bom. Vou botar pré-requisito nessa matéria aí, vocês vão ver só. Tá bom, coloque. Ninguém vai ficar para fazer por último assim. Victor. Presente. Vinícius. Presente, professor. Yasmin. Presente. Muito bem. Quem viu o material? Professor, Sim. eu entrei depois do meu nome já na chamada. Arthur? Isso, Arthur. Arthur Ludovico. Você ia ficar com falta de novo. Sim. Professor, eu também. O Ariel também. Quem é eu também? O Ângelo. Ângelo não ficou com falta, ele chegou na hora que eu tava falando o nome dele. Marcos tá. Aurélio ficou, professor. Chegou perturbando, pedindo permissão e tudo mais. E aí, professor, bom dia, cheguei na hora boa, hein? Você não chegou na hora boa. A hora boa era tipo 7 minutos antes ou mais, tá? Ô, professor, sacanagem. Aula síncrona aqui. Nós vamos ver então a revisão, né? Tá certo. Professor, o meu ficou com falta? É que eu entrei só pelo computador e você entra pelo celular para falar no áudio. Se alguém te manifestou ao seu favor, sim. Se não, não. Você ficou com Não, já tinha falta. entrado na sala já, só não falei oi por causa do... Tava tentando entrar pelo celular para falar no áudio. Tô ligado. Aqui, então, terminei. Se você observar que você ficou com falta, né? Vou falar isso pela última vez. Não fica pedindo presença depois que você viu que o professor já fez a chamada. Simplesmente manda um e-mail pro seu professor, que ele é muito bacana, entendeu? Ele vai acessar lá e vai consertar para você. Tá tudo bem? Beleza. Combinados, né? Nada de desespero, né? Vou reprovar em falta, né? Pode acontecer, mas você tem que se esforçar. Você tem que seguir tem que faltar com todas as regras, né? Então, eu vou mandar hoje um trabalho sobre codificação para vocês, tá? Ele vai estar no Moodle, ele não está ainda. Vai valer nota e vai ser em equipe. Aqueles que não gostam de trabalhar em equipe, eu vou lembrá-los que quando você se tornar um engenheiro ou uma engenheira, muito provavelmente você vai trabalhar em equipe, dificilmente você vai trabalhar sozinha, tá? Quer trabalhar sozinha, aí você tem que ser jogador de tênis, né? Ou então um nadador, aí você vai ter que trabalhar só com o seu treinador. Aí você trabalha sozinho. Mas o resto é equipe, tá bom? Tem xadrez também, quem gosta de xadrez, dama. Tem outros esportes aí que também dá. Ô, professor, essa equipe é de quanto? Dupla, trio, como que é? Eu gosto de equipes de dupla, mas dado ao número de alunos que vocês têm aqui, vocês vão poder ficar de 4, sim, na boa, tá bom? Fechou, combinado. O que mais que nós temos de dúvidas? Então, quem viu o material postado? Material postado, não sei se foi ontem ou anteontem que eu coloquei. Levanta a mão aí, ninguém viu, né? Só o Lucas mesmo. Duas. Ai, graças a Deus. Eu também Duas vi. pessoas. Muito bom, já temos quase 10%. Ok. Eu postei 2 vídeos, que não vamos comentar sobre ele, porque cada um faz a interpretação que quiser deles, né? Eu gosto muito do primeiro vídeo, né? O segundo vídeo é um pouco mais longo, mas é bastante real, né? Nós temos que mudar alguns hábitos para melhorar a nossa produtividade. E também postei uma aula sugerida. Quem viu a aula sugerida inteira? Não é só, existe esse conteúdo, posso ver depois, quando precisar. Quem viu a aula inteira? Ninguém. A aula ninguém quer ver. Vocês viram que eu postei o conteúdo ou assistiram aos vídeos, né? Eu vi os vídeos e o conteúdo, professor. Ótimo. Então, estou orgulhoso de vocês. Vocês terão poucas dificuldades.
Quem me conhece sabe que eu não gosto de ensinar em aula, né? Todo mundo fica doido com isso. Fala, o professor não ensina, o professor é mal, né? O corredor fala, tanto que eu sou mal, aí tá tudo certo. Eu sou o pior professor do IFG aí, porque ele não dá aula, né? Ele não ensina. Existe um professor que fez um estudo e ele comentou que a aula não é o lugar de se aprender. Então, eu não ensino na aula, tá bom? É porque eu estou obedecendo esse professor, que é muito mais experiente que eu, já faleceu, e ele tinha muito know-how, e ele fez estudos científicos, né, na USP, que comprovavam o que ele falava, tá? Então, quem sou eu, né, para questioná-lo? Na aula não se aprende, na aula se explica. Como eu posso explicar algo na aula se ninguém olhou o assunto, e é por isso que existe o plano de atividades ou o plano de ensino. Você olha o plano de atividades, você vê o que o professor vai ministrar, e vem preparado para a aula. Então, você não vem cru para a aula. Vocês já foram alunos meus, né? Nem que seja por uma semana, né? Eu tô impressionado, eu tô errado aqui. Uai, eu fui em instrumentação, né? Eu ainda não. Eu sei, eu tô falando que eu peguei em introdução, e alguns de vocês acho que já têm idade, né? Terceiro período. Ah, não, tem, porque aqui tem gente do terceiro ao 10º, pode ficar tranquilo. Então, quem já teve aula comigo sabe do que eu estou falando, que eu não gosto de ensinar, né? Lá em introdução eu dei uma aula sobre o que significa ensinar, né? Às vezes a pessoa não sabe o significado nem da palavra e a diferença do ensinar para o explicar. Então, eu estou na aula, e as aulas síncronas são para explicar o que você não entendeu, não são para ensinar. Você não aprende mais com alguém. Segundo esse professor que eu citei, os trabalhos deles indicam que você só aprende estudando. E estudar é um ato sozinho. Então é por isso que eu não ensino. Obviamente, a gente pode ensinar algumas coisas. O que é ensinar? Ensinar é você ver a pessoa fazendo na prática algo. Como a gente não está fazendo nada na prática, a gente pode até fazer algo simulado, eu vou poder ensinar algumas coisas. Mas a partir do segundo ano primário, segundo esse professor, na verdade o terceiro ano atual, porque mudou o jeito de ser, e esse professor é das antigas, você já sabe ler e escrever e até começa a interpretar texto. Então, dado que o texto seja do nível do aluno, e o aluno for um estudante, ele não precisa mais do professor para aprender, basta ele estudar, entendeu? O professor, então, serve a partir desse período, que é bem distante do nosso atual, esse aluno só precisa agora de explicações do que ele não entendeu ao tentar estudar e aprender sozinho. Então, as explicações são isso. Eu sou desse foco, né? Quem é do construtivismo deve concordar comigo, porque o construtivismo diz que você sabe fazer isso tudo sozinho, a gente só tem que esperar, né? Eu sou contra o construtivismo, mas eu sou a favor dessa ideia de que o aluno não é aluno, mas sim estudante, e ele estuda tirando dúvidas com o professor nos horários da sala de aula. Então, eu estou aqui nesta aula de revisão, então é um assunto que vocês já estudaram, foram aprovados, porque é um pré-requisito da minha matéria. Eu estou aqui para tirar dúvidas sobre números binários. Então, a aula de hoje é de dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? A aula vai ser bem assim agora. Pô, professor, maldade. Alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Então, dispensado para a semana de engenharia. Lembrando que no dia 11 é o dia do engenheiro. Qual engenheiro? O engenheiro normal. Porque acho que no dia 23, não sei se é 23 ou 24, acho que foi 23. 23 de novembro é dia do engenheiro eletricista. Você tem muitas datas para comemorar quando você vira engenheiro, tá? Sério, não vai ter nenhuma dúvida? Professor, desculpa interromper a sua explicação. A minha dúvida é em relação à entrega do trabalho. Como trabalhar em grupo, você quer que todos os integrantes do grupo enviem o trabalho pelo Moodle ou apenas um representante do grupo faça esse envio para o senhor? Muito, muito boa a sua pergunta. O trabalho ele será enviado apenas por um membro do grupo
e tem que ter uma capa com todos os integrantes do grupo. Eu vou corrigir apenas um trabalho e devolver esse um trabalho. Essa pessoa que enviou estará com a responsabilidade de compartilhar o PDF comentado, entendeu? Eu não sei nem como funciona o PDF comentado. Eu sei que o Moodle permite eu ficar escrevendo aquelas anotações no PDF, né? Então eu vou comentar o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de erro, e vou dar um feedback para este único trabalho. E essa pessoa, então, vai compartilhar com os colegas para que eles saibam o que não foi tão bom. Lembrando sempre que, nos trabalhos em equipe, a conclusão precisa ser individual. Então, cada parágrafo da conclusão tem que ter pelo menos um parágrafo de cada participante do grupo, comentando algo, né, sobre o trabalho. E, normalmente, eu coloco 40% da nota valendo essa conclusão individual. Quando eu tento avaliar o quanto a pessoa participou do trabalho, tudo bem? E os outros, eu vou guardar o nome que está na capa do trabalho e vou lançar a nota para os outros. Só a nota, mesmo que não tenha entregue nada, esteja lá como vazio. Esse vai ser o meu procedimento. Evita o trabalho de vocês e evita o trabalho da minha pessoa também de fazer devolutivas de mais de um PDF, por exemplo, que tem o mesmo conteúdo. Ficou claro? Professor, Sim. tem algum programa que o senhor prefira, como o Foxit, ou talvez o Adobe, para melhores comentários? O Foxit, por exemplo, ele tem uma extensão um pouco maior. Eu não consegui entender onde você quis chegar, na verdade. Eu não estou entendendo nem o contexto. Você pode me ajudar? Sim, claro. Em relação aos PDFs de entrega do trabalho. Tá. O gerador do PDF? Isso, exato. Programas como o Foxit ou o Adobe, por exemplo, qual deles o senhor talvez prefira? Porque, por exemplo, o Foxit ele tem uma extensão maior em relação a comentários e possibilidades. Espera aí, você está me sugerindo um leitor de PDF ou você está perguntando como que você vai gerar o seu PDF? Eu não tinha entendido. Eu achei que a gente iria recomentar em cima do que o senhor tinha falado. Não. Vocês vão fazer o trabalho e eu vou fazer um comentário. E aí eu devolvo. Entendeu? Entendi. Dá para usar o próprio Moodle. Eu não vou usar nem leitor, eu vou usar o Moodle. Vai ser tudo na página da web. O Moodle abre o PDF para mim em modo de comentar. Entendeu? Página por página. É até um pouco pesado, sabe? Mas ele vai salvando página por página dos comentários e aí ele gera um arquivo comentado. Inclusive, eu não sei, porque eu nunca loguei como aluno, eu não sei nem como fica o resultado para vocês, mas nas outras turmas eles falaram que viram numa boa, não tem... Tiveram alguns alunos com dificuldade de encontrar esse PDF comentado, eles só encontravam o original, tá? Professor. Porque fica salvo os dois, sim. Quando o José Luiz Ferraz em controle digital, ele só fez isso. Tudo que a gente mandava, ele voltava comentado. Aí você tem que voltar lá onde, no tópico lá, que era um exemplo, lá, atividade 1. Aí a gente aí lá vai ter horário, não tem? Aí a gente submete, aí depois quando o senhor, aí lá nessa mesma página onde a gente submete, é onde você responde. Aí é só rolar a página, que onde está lá uma tentativa e o nosso enviado, lá embaixo vai estar assim, comentários, um negócio assim, ou revisão, um negócio assim, aí já vem com o PDF pra gente mesmo, aí vem o nome do aluno, né, você só baixa de novo, abre de novo. Exatamente. Então vai estar lá o PDF comentado, tudo bem? E aí você pode fazer o download desse PDF e distribuir para os colegas, não é isso? Isso, você baixa tranquilamente. Tá bom? Professor, então, que dia que é mesmo que o senhor vai postar o trabalho? Eu vou postar hoje, depois da aula. E aí tem que entregar eu gosto de postar, só um instante. Eu gosto de postar após a aula, porque eu aproveito as dúvidas e o comentário da aula para focar o trabalho, tá bom? Tá. O prazo sempre fica lá, e o prazo tem uma pegadinha. Eu não sabia que eu estava fazendo uma pegadinha no semestre passado, mas eu tive algumas reclamações. É porque eu pensava que as pessoas já tivessem amadurecido para a minha pegadinha, porque não chega a ser uma pegadinha. Para eu economizar tempo aqui, eu deixo no modo default lá do Moodle. E o modo default do Moodle é que o trabalho será entregue às 0 horas. Se o trabalho é 0 hora do dia 16, o prazo é até o dia 15, né?
até o final do dia 11h59 do 15. dia 15. E as pessoas pediram, professor, você tem como mudar lá para 23h59? Cara, sério mesmo que você vai pedir isso para mim? Eu não vou fazer isso, tá? Você vai aceitar que existe um prazo. Esse prazo ele tem uma contagem regressiva no Moodle. Não vem com essa que você se confundiu com 0 horas e achou que fosse meia-noite. Meia-noite não existe, só existe 0 hora. Meia-noite já é outro dia, tá bom? Então, não é pegadinha, não é maldade, é porque eu economizo muito ao lançar os trabalhos, porque eu nem abro aquela aba do Moodle para alterar, e eu não tenho 2 campos para ficar alterando a mais, tá bom? Normalmente os trabalhos são de 1 semana, na verdade menos, né? Normalmente eu deixo o que seria 6 dias, mas na verdade 5 dias e meio, porque a nossa aula termina perto do meio-dia. Eu deixo para que eu consiga, ou tente pelo menos, corrigir o trabalho antes do nosso próximo encontro, para você ter o feedback antes do nosso próximo encontro, porque o feedback pode gerar dúvidas também, comentários, que pode ser útil para o ensino-aprendizado, tá bom? E se deixar para muito depois da entrega do trabalho, eu sei, como aluno, que fica ruim a gente ter um feedback de um trabalho feito lá atrás. Então eu tento corrigir na mesma semana, por isso o prazo de vocês é curto. Tudo bem? Certo. E o grupo, então, é com de 4 a 5 pessoas? Devido ter 38 alunos? Não, o grupo será até 4 pessoas. Então serão de Professor, 3 a 4. Sim. Eu vi aqui no plano de atividades que a gente vai ter uma aula dia 12, que dá no sábado. Eu acho que você pode ter falado isso na primeira aula, mas eu faltei. Eu só queria confirmar com você. Essa aula aí vai ser no mesmo horário também? Sim. Nessa semana já? Agora no sábado. Poxa, ainda bem que você falou. Nós vamos ter uma aulinha no sábado agora, sobre o próximo conteúdo. Então, então, obviamente, eu não vou colocar o trabalho para entregar até sexta, né? Tudo bem? Nós vamos seguir adiante e a aula de sábado não vai estar corrigido o trabalho, porque não é nem questão minha, é mais questão de vocês aí, para não ter que fazer correndo aí, todo estressado aí. Professor, que hora que é essa aula sábado? É às 10h30? Exatamente, é o mesmo horário, porque tem que manter o mesmo horário, porque tem as outras disciplinas também, tá? Tá bom. Professor. Todas as aulas de sábado é no mesmo horário que você já está agendado. Pode perguntar. Professor, qual que é o assunto desse trabalho? Números binários. Eu falei agora vai ser sobre codificação. Eu falei já um pouco antes, quando eu comentei do trabalho, era sobre codificação. Vai ser uma oportunidade de você criar o seu próprio código. Nós vamos fazer o uso de criatividade mais entendimento. Beleza, obrigada, professor. No semestre passado tiveram trabalhos incríveis. Dois trabalhos incríveis mesmo. Então, mas no semestre passado eu limitei, acho que em 2 pessoas a equipe, o que é muito bom, porque aumenta a capacidade de participação no trabalho de cada pessoa. Esse trabalho já pode envolver programação. Então, se você sabe programar C, você pode usar C. Se você sabe Python, você usa Python. Se você quer usar Java, você usa Java. Eu não vou interferir na linguagem, principalmente porque eu conheço todas, tá bom? Eu estou estudando agora Rust, que é o novo C. Então, não pare de estudar, tá? Eu conheço mais ou menos umas 7 ou 8 principais línguas de programação que se usa no mundo hoje. É muito legal ficar atualizado, tá bom? Então, como não tem nenhuma dúvida, e eu trouxe um quadro todinho aqui para tirar dúvidas, eu vou falar o seguinte, como que eu faço, né? Vou pegar já pesado, vocês não têm dúvida, né? Como que eu faço para pegar esse número aqui, ó? Tá dando para ver bem aí? Sim, professor. E dividir esse número aqui por esse número. Vocês sabem fazer essa conta? Professor, 45 dividido por 20? Sabe? Para criar uma... Se fosse dividido por 10, de modo, sei lá, no meu entendimento, né? Você dividindo por 20, se fosse por 10, você pega 10, daria 4,5, né? Que é a 10ª parte. Só que é a 20ª parte, então divide mais uma vez.
Não por 10, mas... por 10, né? Aí, em vez de ser 4,5, seria 2,25. Exatamente. Você usou todo um conhecimento, toda uma informação que você tem de matemática, não fez a conta, e me deu o resultado, tá certo? Certo. Você fala assim, não, eu fiz a conta. Não, você não fez a conta 45 dividido por 20. Você fez outras contas que me deram o resultado de uma forma mais eficiente. O nome disso é know-how, conhecimento. Eu deduzo que você entende bem de matemática. Poucas pessoas fazem o raciocínio assim e já vão lá para fazer só a conta, porque é o que eles conseguem fazer. Ótimo. Mas a aula de hoje é binário. Como que é 45 em binário? Como que eu converto? Existem infinitas maneiras, vocês não têm dúvidas, então eu não preciso explicar todas elas, eu vou usar a que eu gosto. Eu coloco 32, vejo que falta 7 e falo que é 32 mais 7. O 7 em binário, eu sei que é 1, 1, 1 em binário. Eu sei, desculpa. Se você não sabe, você tem que estudar mais. E mais o 32. O 32 eu sei que é 2 na quinta. E aí eu posso reescrever. 1, 1, 1. Eu sei que aqui é 0, 1, 2. Né? 0, 1, 2. 3, 4, 5. Entenderam a ideia? Então, mais 1, 0, 0, 0. De novo. 0, 1, 2 é o expoente. 3, 4, 5. São 6 dígitos. Já foram 3. Eu ponho mais 2 zeros em binário. E aí eu posso finalmente somar. E aí eu faço a soma em binário. Vão ser estes dois números aqui, ó, unidos. E agora eu tenho que isso aqui é o meu 45 em binário. Provavelmente você tem um método mais eficiente que esse para fazer a conversão. Eu não estou questionando. Você pode fazer do jeito que quiser, desde que você chegue no resultado correto. O que importa aqui é o resultado correto e o entendimento do todo. Então, como vocês não têm dúvida, eu acho que eu não falei nada demais até agora. E o 20, eu posso fazer a mesma coisa. O 20, eu sei que são 16 mais 4. Né? O 16 é 2 à quarta. E o 4, todo mundo sabe que é 2 ao quadrado. Então, eu tenho que o 4 é 100 em binário. E o 16 é 2 vezes mais, né? Então, é 100 mais 2 zeros em binário. E aí eu tenho o número 10, 100 em binário. Se eu errei em conta, me ajudem sempre, tá? Podem usar a calculadora, podem colar, não estou vendo o que vocês estão fazendo, o importante é o entendimento. Professor, Então, sim? eu não entendi porque o senhor fez 32 mais 7, não. Oh, eu fiz errado? Fiz. Era 32 mais 13. Obrigado. Eu estava pensando em outro número na hora que eu fiz. Obrigado. Então, o que nós queremos não é esse. É 32 mais 13. Né? E aí você pode quebrar ainda mais, né? Você pode fazer 32 mais um número que é múltiplo aqui perto, é o 8. E agora sim, mais 4. Né? Agora nós temos o 100, que é o 4. Nós temos o 1000, que é o 8. Mais e 5. agora sim. Desculpa, não entendi. Ah, tá. Mais 5, professor. Faltou um 0 aqui, é isso? É 1000 por 4? 0, 1, 2. Não, esse tá certo. 32 mais 8 mais 5, não, professor? Ei, tô errando as contas tudo? Não é 45? Aqui deu 45? Não, deu 44. Ah, faltou mais um, né? Isso. Ah, agora eu entendi. Mais um aqui. No lugar do 4. Isso. Mais um aqui. Obrigado. Então, 100, 1000, o 1, que eu tinha esquecido, e o 32. O 32 era esse aqui. São 6 zeros, né? Não, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. É isso? Tá certo agora? Sim ou não? Tá sim. Então, nós temos aqui 1000. Então, o 1000 está aqui. Então, eu já fiz errado aqui, ó. Já fiz errado aqui. Aí, consegui apagar. Sofri, mas eu consegui. 1, 0, 1. Esse aqui é o 8, teoricamente.
Depois tem o 4, que é mais o 1 aqui. Então, 0 e o 1 de novo. Ficou faltando, não? Ou eu errei? Faltou um 0 aqui? Deixa eu ver quantos zeros são. Opa, arrastei para o lado. 1000, eu pus o 1000. Ah, tá. 1000. Tá certo, era um aqui, binário. Deu certo agora? Deu. Muito bem, como que a gente confere isso, né? A gente usa o 0, 1, 2, 3, 4, 5, detecta de novo, 2 na quinta, mais 2 na terceira, mais 2 na segunda, mais 2 na 0. E aí você encontra o 32, mais 8, mais 4, mais 1, e realmente cheguei ao 45, então tá certo. Então, eu brinco que só erra em binário quem não estudou mesmo, né? Quem não tá nem aí. Porque você faz de um jeito e rapidamente você confere, já põe a nota lá, o professor não tem o trabalho de ficar corrigindo, tá bom? É muito legal isso aí, se tivesse a colaboração de todos. Agora que nós descobrimos os dois números, né, corretos da conversão, eu volto a perguntar. Você sabe, já que você entende de binário e não tem dúvida, você sabe quanto que é 45 e como fazer dividido por 20? Se não tem dúvida, a aula acaba aqui. Cri, cri. Era o momento de alguém participar, sabe? O professor não achar que ainda estão assistindo. Tem gente que já está no Netflix de novo. Professor, nesse caso, teria que fazer uma conversão de novo para achar a divisão ou não? Obviamente que não. Professor, só para simplificar, eu faria a divisão em decimal, depois faria a conversão para binário, o resultado. Ok. O nome disso, e é a mesma solução que o Thiago queria dar, o nome disso é não fazer. Não sei. Tá? Mas resolvo. Tá? Entendeu o que eu quero dizer? Por que que eu quero que vocês façam assim? Porque se você estudou binário e tem as operações de binário, a ideia de estudar binário é você entender como funciona um microcontrolador, que vai fazer essa conta em binário. Entendeu? Tem que lembrar também que as informações gravadas no microcontrolador estão em binário e codificadas. Se você tiver dificuldade de trabalhar com o binário, que é o que você tem gravado na memória, você pode ter dificuldade em usá-lo, em aproveitá-lo. Isso só tem sentido, pessoal, para microcontrolador. Por quê? Vamos supor que você esteja trabalhando com aquele WROOM, que é o processador usado no ESP. O ESP32 aqui, pode ser o 86, etc. Certo? Quem é esse cara? Esse cara é um dual core. Dual core 32 bits. O que significa ser 32 bits? Por isso que é importante a aula do binário. Alguém pode me explicar? É a arquitetura dele? Sim, lindo. O que significa? Veja, nós somos engenheiros dessa área. A gente não pode simplesmente falar 32 bits é a arquitetura dele. Eu não sei se ele é 32 ou 16, deu branco agora, mas eu acho que é 32. Porque ele é, para a internet das coisas, ele tem com Wi-Fi, ele é muito poderoso, deve ser 32 mesmo. O que eu tenho certeza é que ele é dual core, que eu fiz a programação, eu fiz um exemplo de programação com ele e descobri como funciona programação paralela nele. Mais alguém aí? Professor, o Lucas falou que aqui no chat que ele consegue fazer operações com um binário de até 32 bits. Ótimo. Ótimo, significa que ele está pronto. Mas a verdade é que
vocês vão guardar essa informação e nós vamos retomar nesse tema, quer dizer que a palavra dele é de 32 bits. Tá bom? O que significa ter a palavra de 32 bits? Significa que a CPU que tem lá dentro da CPU a ULA normalmente é desenhada como sendo algo assim, um short. Um short, tá vendo? Ficou bem bonito, né? E que tem entradas e saídas, ou se preferir ao contrário, né? O pessoal usa ao contrário, eu que fiz desenho ao contrário. Aqui é uma saída só. Entradas e uma saída. Tudo bem? Pode ter mais de uma saída, tá? Tudo depende por exemplo, aqui é o carrier, né? O CY, carrier, e aqui é a palavra, vamos pôr um A aqui de acumulador, mas pode ser qualquer outro registro. Significa que a palavra, esta palavra e esta palavra, elas são de 32 bits. Tudo bem? Então, pensa comigo. Você tem um microcontrolador de 8 bits. A palavra é de 8 bits, limitado a um valor de 0 a 255 binário. Convertido já para decimal, óbvio, né? De 0 a 255 são 8 bits. Você faz a conta aí, você vai entender. Então, obviamente, se eu quiser guardar lá a informação de quanto que é o meu saldo em conta corrente, não dá, porque ele é negativo. Como é que eu faço? De 0 a 255 não tem essa informação. E ele é maior em módulo do que 255. Então não dá. Eu preciso de 16 bits para falar do meu saldo em conta corrente. Tá bom? Se eu preciso de 255, eu também preciso de uma informação do número negativo. Quem aí sabe representar números negativos em binário? Usando o complemento de 2? Exatamente, um número negativo é o complemento de 2. Mas qual que é a regra? Complemento de 2 é a maneira que eu chego num binário, mas qual que é a regra? O que é um número negativo? É que um número negativo a gente normalmente representa pelo MSB. O que é MSB? É o bit mais significativo. Exatamente. É do sinal. O que quer dizer isso? Vamos pegar um 8 bits para facilitar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Binário. Se esse número é um int, ou o unsigned i, ou seja, i8, unsigned de 8 bits, esse número vale 255. Então, nesse caso, 255. Se ele é um sign 8, isso é uma tentativa de um S, tá, pessoal? Não é um 5, não. Então, ele é, na verdade, menos 1. Tudo bem? Quem não entendeu, levanta a mão, porque essa aula é só para explicação. Eu entendi não, senhor. Não entendeu? O bit mais significativo é o do sinal. Significa que o bit mais significativo, ele vale menos. Todos os outros valem mais. Moral da história, você faz duas operações. Você tem esses 7 bits que vale 127, e tem esse bit que vale menos 128. Soma isso. Entendi agora. Tem vezes que a gente precisa de uma certa explicaçãozinha. Só que tudo isso está no livro, tudo isso está no material que deveria ser visto para se preparar para uma revisão de binário. Tudo isso foi visto no semestre passado e já foi esquecido, porque não foi aprendido, porque você ainda não era um estudante. Mas agora tudo mudou. Agora você é um estudante. Tudo bem? Muito bem, agora que você sabe que um número negativo, como seria um número negativo para 32 bits? Como seria o menos 1 em 32 bits? Lembrando que ainda existe o hexadecimal, e todo mundo sabe que esse número aqui é o FF. Estou muito no canto aqui. É o FF em hex, ou seja, base 16, certo?
E cada palavra, cada dígito de hexadecimal, eu represento por 4 dígitos em binário, por isso que a gente usa tanto o hexadecimal. Porque eu posso representar aquele número gigante que estava lá em cima, com 8 dígitos, em apenas 2 dígitos, facilitando a minha leitura. É igual quando eu uso abreviatura num resumo de estudo que eu estou fazendo. É muito mais vantagem do que escrever todo o texto. Então, eu vou perguntar de novo, como seria -1 com 32 bits para o ESP? Como que seria gravado o -1? Você faz uma programação lá em C, aí você declara lá, né, uma variável A. Eu não lembro como é que a declaração em C, ela é 2 pontos? Não, usa 2 pontos, assim? Tipo int, alguma coisa assim, não? Não, é int. Usa, professor. Int, int igual a 2 pontos. Não, não é só int A, e aí o igual acho que -1? é. É assim, né? Ok. É. Então, eu declarei uma variável. Você acha muito simples, né? O compilador está fazendo todo o serviço, você sabe programar em C, azar de quem precisa aprender binário, não é isso? Verdade. Se você quer programar só alto nível, não tem sentido se preocupar com o binário. Mas se você quer entender microcontroladores, que são feitos de transistores, e que tudo é binário, você quer entender, não é programar. Programar também você não precisa, você pode programar em C. Mas se você quiser entender a fundo, aprender, saber do que está falando, você precisa entender o binário. A pergunta é, você declarou lá um int A. Obviamente, você tem que olhar, esse int será de 8 bits? 16? 32? Ou mais? Entendeu? Como você vai saber isso? Participação, por favor. Veja, vocês chegaram nessa aula sem nenhuma dúvida. Agora vocês parecem que não sabem nada. Estou errado? Pode falar mal de mim. Não levo para o lado pessoal. Bom, a verdade é que o -1 com 32 bits é igual ao -1 com qualquer palavra. Todos os bits, fala. Pelo menos um aí, chuta. Todos os bits? São 1, ok. Então, se você tem um de 16 bits, o -1, se esse aqui for de 16 bits, né, o 16 aqui, ok? Automaticamente ele será um FF. Eu não vou escrever em binário, só para ganhar tempo, tá bom? Então anota aí no seu caderno de anotação, obviamente você é um estudante, então você está com um caderno e um papel na mão aí para poder assistir a uma aula, né? E anotar os pontos-chave dessa aula. Você vai anotar aí que -1 sempre é tudo ligado. Não interessa o tamanho da palavra. E daí você, né? E como que seria o -2? O -2 nesse caso aqui é só somar 1, né? Subtrair 1, né? Quer dizer, então você tira um desses 127 aqui. Então você põe 126. Por 126 aqui, seria o último bit desligado, né? Então seria um FE. Pode colocar na sua calculadora HP48G aí, que eu sei que você já instalou esse aplicativo no seu celular. Ele faz a conversão de hexa para binário e de decimal para hexa, e você vai ter um FE se você digitar -1 e mandar converter. O problema é que ele vai colocar muitos Fs, porque ele trabalha com mais de 8 bits. O número de Fs que aparecer, a cada 2, você conta 8. 8 bits, 16 bits, né? Aqui chegou mais 8, então somos 16. Então, você vai saber se ele é de 32 bits, 64 bits, contando o número de Fs que aparece na sua calculadora. Levanta a mão aí quem já aprendeu alguma coisa hoje. Já tem o da Prime. O que é o Prime? Prime. Não entendi o contexto. Fiquei perdido no meu... HP Prime. É que quando eu me formei, eu usei a 48G, né, velho? Eu falei pro meu pai, eu preciso de uma HP 48G, senão eu não consigo me formar engenheiro. Ele falou, o problema é seu.
E aí nós fizemos um consórcio para eu comprar a calculadora. Porque o problema financeiro na época era bem grande. E aí a gente comprou uma HP 48G, o manual dela veio um livro maior do que tudo que eu já tinha visto na vida, e eu li ele todo, você acredita? Quando eu fiz eletrônica digital, eu fiz programas com código de máquina da HP para resolver a minha prova. Então eu fazia a prova, depois eu ia para o programa ver se eu acertei. Porque eu não ia entregar uma prova para não tirar 10, né? Onde já se viu? Então, hoje está como aplicativo no smartphone gratuito, velho. É gratuito no computador o da Prime, professor. Faz gráfico em 3D, faz tudo que você pensar. Nossa senhora, tá vendo como eu estou desatualizado nesse sentido? No computador eu fico usando Python e Octave para fazer essas coisas, aí não uso mais essa HP. Bom, moral da história, eu quero saber se vocês entenderam, pelo menos, o que é um número negativo agora. Ótimo. Não entenderam, né? Só o Vinícius, beleza. Ok, 2 pessoas entenderam, eu já considero que o trabalho foi feito, né? Então, é o seguinte, vamos mudar a página aqui. Vamos mudar a página aqui. Vamos fazer um resuminho aqui da aula de hoje, que, por incrível que pareça, já está acabando, né? Números negativos. Número fracionário. Número float. Eu vou escrever float, que é ponto flutuante. Ponto flutuante. Isso aqui significa que você aprendeu o binário e se aprofundou. Tá entendendo? Você está aprendendo como que é gravado e como funciona o processo de cálculos de números binários no computador para representar em decimal. E aí, se você já entendeu isso aqui, agora você vai partir para codificações. Por exemplo, decimal. Professor, decimal não é float? Não, é um outro formato. Decimal, ele é uma string. Normalmente, o decimal é uma string. Então, o decimal aparece, por exemplo, 3,48. Ele é gravado no banco de dados assim. Uma string. Entendeu? Então, ele usa 1 byte para cada caractere, como se fosse string. Às vezes tem a preocupação com a vírgula. Você define, quando você define um decimal no banco de dados, quantas casas vai ter aqui, para ele já saber quantas que sobraram para cá, porque você tem que dar 2 informações. O número de dígitos, né? Número de dígitos e o número de casas decimais. Aí você declara um decimal. Um decimal não é float, eu não posso fazer uma operação de decimal com float, eu tenho que converter. O float aqui não tem esse T, tá? Esse E, desculpa aí. Então, aqui tudo, olha só, essa aula de números binários é para você entender o que são variáveis que você declara num programa. Nós estamos estudando microcontroladores e microprocessadores. Eu não posso ser igual um programador que faz só a ciência da informação e aprende a programar. Ele não está preocupado com o computador. Os engenheiros de controle e automação podem projetar computadores. Os engenheiros eletricistas são os que projetaram computadores, só que com ênfase em eletrônica, óbvio, né? Então, o nosso estudo é mais do que uso. O nosso estudo eu serei capaz de projetar a próxima geração de computadores. Por que não? Entendeu a ideia? É com esse foco que eu dou essa disciplina. Não só fazer uma placa e usar os microcontroladores, mas entender o microcontrolador a ponto de saber projetar a sua arquitetura, ok? Voltando, então, aos 32 bits. 32 bits, a palavra tem de 16 bits e tem de 8 bits. Normalmente, só o de 8 bits eu costumo programar em Assembler. Por quê? Porque ele tem pouca memória, poucas necessidades, e Assembler acaba saindo mais barato e mais fácil, por mais que vocês duvidem disso. E vocês vão ver ao longo do curso que eu estou falando a verdade. Então, Assembler.
e 16 bits, eu posso fazer tanto com o Assembler quanto com o C. 32 bits, eu vou usar só o C. Desculpa, aqui também eu posso fazer Python, tá? Tem o MicroPython, já falamos sobre isso. Aqui também pode, tá? Só que normalmente o Assembler aqui é mais interessante para pequenas aplicações. Ah, eu vou fazer grandes aplicações, você vai fazer com 8 bits? Espera aí que você está errado, entendeu? Se você vai fazer pouquinha coisa, tudo bem. Ah, vou acender um LED. Acende LED em C e acende LED em Assembler. Diz para mim qual código-fonte ficou mais fácil. Você vai ser capaz de dizer isso nas próximas aulas. Então é o que te espera. Mas, para programar em Assembler, eu tenho que entender muito bem a construção dele. Por isso que Assembler às vezes é difícil. Você quer programar em Assembler, mas você não sabe nem como que é um microcontrolador por dentro. Você não consegue entender a pessoa. Tenta conversar com uma pessoa que você não entende. Tenta. Você não vai conseguir. Imagine programá-la. Por exemplo, eu tenho uma esposa aqui que eu tenho que programar. Eu tenho muita dificuldade em programá-la. Eu não entendo a língua dela. Então, nós já estamos aqui 15 anos juntos, né? A gente adotou o seguinte sistema. Ela tem razão. Acabou. Tá tudo certo. Nunca mais brigamos. Né? Parei de programá-la. Semana passada ela bateu o carro. Ela tem razão. Ela sempre tem razão. Entendeu? O carro entrou na frente dela, no ponto cego. Onde você viu? Que absurdo. Então, a gente vai aceitar o que a gente não entende. Mas se você quer programar algo, fazer algo para você, primeiro você tem que entender a linguagem dela. Eu realmente não entendi a linguagem dela até hoje, então eu não vou conseguir programá-la. Aqui eu entendo a linguagem, então aqui eu consigo programar. A aula de hoje é para você saber números negativos, fracionários e float. Uma vez que você sabe fazer o uso do binário para todos esses, agora você tem que fazer as 4 operações. Mais 4 operações. Professor, eu tenho que fazer, eu posso converter. Você tem que fazer ou ver como que se faz, entender. Você só tem que entender, você não tem que ficar fazendo todo dia agora, não. Ah, não, peraí, eu vou fazer uma compra, eu tive tantos por cento de desconto, eu vou fazer essa conta em binário. Não é isso que eu estou pedindo. Não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo que você faça uma vez a ponto de falar, ah, eu entendi. Logo eu posso usar uma calculadora. Entendeu a ideia? Você tem que entender. Uma vez que você entender isso, pronto, acabou. O assunto morreu e, na minha opinião, você já pode ir para a próxima etapa, que é programar. Então, o número binário, a aula de hoje, ela tem foco em você entender a essência da CPU, a essência da ULA da CPU, Unidade Lógica Aritmética. Nós vamos falar, obviamente, mais sobre a ULA e a CPU quando a gente estiver falando de micro. Aqui é uma revisão e nós estamos só mostrando que tem sentido essa revisão, porque nós vamos chegar nesse ponto aqui, nós vamos entender a CPU. Eu vou fazer um desafio, vou falar, quem vai projetar uma ULA para mim? Né? Tem que projetar uma ULA. Se você projeta uma ULA de 4 bits, você pode projetar uma de 128 bits. Só vai precisar de mais papel, tá ok? E a linguagem para fazer esse tipo de programação, ou projeto, chama-se VHDL, né? VHDL. Existe máquinas, né, em que você instala os programas de VHDL, você programa como que vai ser o seu chip, essa máquina é interligada na indústria, e a indústria cospe o chip para você. Só cospe o chip, né? Faz toda a parte de silício. Você programa numa máquina, num computador, e a linguagem usada é VHDL. Tá ok? No dia que o Brasil for um grande fabricante de chip, nós teremos isso. Hoje nós temos, sim, algumas máquinas que faz chip aqui no Brasil, só que é mais uso acadêmico, né? Infelizmente, a gente não está produzindo chip como deveria. O mundo inteiro deveria fazer o seu próprio chip. Ok. Quer um dia trabalhar com chips? Muito bem. Essa aula foi a mais importante do início da sua carreira como profissional engenheiro na área de chips. Perguntas, dúvidas, sugestões? Para casa você tem codificação valendo nota e tem as 4 operações de números inteiros, positivos, negativos e fracionários. Eu quero ver se você sabe e entende isso.
Diga aí quem acha que está tranquila a tarefa. Está de boa. Professor, você pode repetir para eu anotar ela direitinho aqui? Tudo bem. A tarefa de casa que não vale nota é você chegar nisto que eu escrevi aqui, ó. Vamos colocar lá de volta. Você consegue fazer em binário, não em decimal e transformar. É em binário, representação de números negativos, números fracionários e números pontos flutuantes. Você consegue fazer essa representação em binário. É um tipo de codificação. Qual que é a codificação? Por exemplo, o número negativo, o bit de sinal é o mais significativo. A gente já escreveu isso, MSB. Então, você tem o mais significativo e os outros. Esse aqui, ele tem uma representação de menos o número dele, 2 elevado a n. O n pode ser 8, pode ser 7, se for 8 bits, pode ser 15, se for 16 bits, pode ser 31, se for 32 bits, e assim por diante. E todos os outros são os normais, que você já está acostumado, 2 elevado a n, sem ser o menos. Você soma tudo, é uma somatória, você tem um número. Pronto, entendi isso, fiz as 4 operações, né? Fiz as 4 operações com um número desse para solidificar meu entendimento. Beleza, você sabe fazer as 4 operações de números positivos e negativos inteiros. Passa para o fracionário. O que é um número fracionário? 2,5. 2,5 nada mais é do que 10,1 em binário. Óbvio, quem não sabe disso, pelo amor de Deus, né? Então, se você já sabe disso, você faz agora as 4 operações com números binários. E pronto, você agora já virou doutor na área, você fez as 4 operações, você entendeu como funciona as contas em números fracionários simples no computador. Por fim, ponto flutuante. O que é um ponto flutuante? Ponto flutuante tem as regras dele de mantice e não sei o que lá, vocês vão precisar estudar um pouco mais, mas basicamente é o seguinte, uma parte do número binário é o número. Outra parte do número binário é a potência de 10 vezes, para caminhar com a vírgula. Pronto, você tem um ponto flutuante. O que importa no ponto flutuante é quantos dígitos eu tenho aqui. Ou seja, eu represento 3 dígitos, 10 dígitos, 12 dígitos. O que quer dizer 12 dígitos? 12 casas. Eu não sei o número todo, eu só sei uma parte do número. Tudo bem? Isso é ponto flutuante. Dúvidas, perguntas, sugestões, críticas? Tudo pode ser agora. Então, para casa, você tem que entender quais são as codificações binárias que já existem hoje para números, que são essas aqui, e o trabalho são as codificações para outras. Por exemplo, eu falei que isso aqui era uma string, né? String, está aqui embaixo, string. Se isso aqui é uma string, qual que é o número? Por exemplo, 3 em string é igual ao número, number, 33 hexadecimal. Quem não sabe disso não conhece a tabela ASCII. Ok? Então, aquele 3 que está aqui vai ser gravado no computador como um 3 no banco de dados, que é um 33 em binário. Tudo bem? Você tem que entender a codificação para poder decodificar. Professor, o trabalho vai ser postado no Moodle? O trabalho de codificação valendo nota vai ser postado no Moodle, as regras e como entregar. A lição de casa, porque a aula dada é aula estudada hoje, não é para estudar amanhã, você tem que estudar binário hoje, você vai fazer por conta própria, que você vai fazer primeiro com números inteiros, não negativos. Você pode fazer primeiro com os não negativos, se você ainda está inseguro. Como está meu tempo, pessoal? Já passou? Fechou agora, né? Não, meu horário. faltou um minuto, não, ainda... fechando. Acabou agora. Não. Eu tenho 15 minutos ainda, né? A gente começou 40... não, fechou. Bom, eu posso seguir? Professor, só uma dúvida. Essa tabela que você falou, qual que é o nome dela? Essa quem? Ela que você falou que quem não sabe... A tabela ASCII. Tá. É uma das codificações que você viu em eletrônica digital ou sistemas digitais e não lembra, é a tabela ASCII. Existe também a Gray, existe também a BCD, bem famosa. Existe também a
o TF8, que está na moda. Por quê? Porque a UTF-8 ela tem inclusão. Né? Aqui eu consigo, tem a UTF-16, 32, etc. Eu consigo, com essa inclusão, ter mais caracteres. Ou seja, eu consigo atender aos chineses. Coitados, eles estão passando por um perrengue agora. Eles são discriminados no mundo inteiro. Japoneses, né? Japoneses. Ou seja, eu posso representar aqueles caracteres loucos deles lá. Os árabes, né? Árabes, sei lá. Né? Árabes. Alguém sabe mais línguas que tem aqueles caracteres horrorosos? É isso aí. Entendeu? O TF8. Além disso... Tailandês também tem. Hã? Tailandês também é caractere. Obrigado. Olha só, o tailandês, pode pôr aqui. Eu não vou escrever agora, não. Ó, o LCD, ele aceita ASCII. E, não sei se vocês sabem, o LCD aceita você reprogramar. Reprogramar a tabela. Então, você pode pegar um LCD e colocar caracteres japonês nele lá. Tudo bem? Eu não sei fazer nenhum, tá? Entenderam a ideia? Você vai refazer a tabela ASCII. O problema é que você vai estar limitado a 128 palavras. Na verdade, até 255 palavras, né? Porque é um byte. Existe o ASCII e o ASCII 2. O ASCII 2 são 255 palavras, onde foram inseridos os acentos, né? Porque o ASCII com 7 bits, né? Não tinha o E e nem o O, tá? Por exemplo, né? Então, todos os acentos estão nos números acima de 128 do número hexadecimal, ou binário, ou decimal traduzido. Tudo bem? Eu preciso que vocês tenham uma compreensão completa disso daqui, para que nós possamos depois usá-los na programação do microcontrolador. Só isso. Bem simples. Essa é a tarefa não remunerada. Por que ela é não remunerada? Quando chegar o momento de programar os microcontroladores, eu saberei quem não sabe isso aqui. Então, na hora de remunerar lá, você vai se lascar, porque você não vai conseguir fazer. Entenderam a ideia? Então, eu sugiro um estudo aprofundado dessa revisão. Quem não tinha feito a revisão até a aula de hoje, viu que deveria. Livro, o TOT, o pai da eletrônica digital, tem tudo isso que eu expliquei para você, muito bem escrito e explicado, e esse livro está no IFG. Eu não sei como está funcionando para pegar lá, mas... Como todo bom engenheiro, eu sugiro que você compre livros. Compre livros se tiver condições financeiras para isso. Diga. Biblioteca funciona não, professor. Não pode pegar livro? Não, ela está fechada desde que desde que foi suspenso o calendário. Cara, eu não sabia desse absurdo. Fala mais uma vez o nome do livro, por favor. Ele está no nosso plano de ensino. Tá, não tá? Ah, então tá certo. Ele está lá na bibliografia. Do autor Totti, Sistemas Digitais ou alguma coisa assim. É a Bíblia, né? A Bíblia de Sistemas Digitais. Ele é um pouco grosso, né? Ele é daquele tipo do manual da HP que eu falei. Ok? Então o trabalho eu vou postar no Moodle. O estudo de números binários não acaba em saber converter. Ele só começa em saber converter. Tudo bem? Então, vocês têm muito, muito o que fazer até as próximas aulas. Obviamente, não é para a próxima aula. A próxima aula nós vamos falar sobre outra revisão, ou estou enganado? Eu acho que eu não estou enganado. A próxima aula vai ser sobre memórias, circuitos sequenciais. Então, ela vai ser um misto de revisão, porque a memória ela nasceu do circuito lógico com sequencial. Eu não vou falar de combinacional, olha só, eu não vou falar de combinacional, ou seja, eu considero que o combinacional, que é o principal foco de sistemas digitais, vocês aprenderam muito, que é aquela parte lá de equações, mapa de Carnot e etc, tá bom? Eu vou usar apenas aquilo lá. Então, se você ainda acha que está fraco naquilo também, pode sim aproveitar o livro que você já vai comprar do Totti aí e estude isso também. Mas a próxima aula nós vamos falar então de combinacionais, até mesmo porque nós só temos 14 horas de aula. Se a gente tivesse mais, eu falaria
do combinacional. Eu falei combinacional 2 vezes, era sequencial a primeira, tá? Então é isso, sequencial. É importante por causa da pandemia e da forma que está sendo ministradas as aulas, que você venha com dúvidas. Não venha achando que sabe tudo, porque quem sabe tudo, na verdade, não sabe nada, né? Até eu tenho dúvidas ainda hoje. Então, não é problema ter dúvidas. Se você está sem dúvidas, considere estudar de verdade e parar de ser apenas um aluno matriculado na disciplina, ok? Bom, para a aula de hoje era isso, eu vou cancelar a gravação, agradeço a participação de todos e peço desculpa por ter passado 6 minutos. Normalmente esse é o valor, 6, 7 minutos, que eu ultrapasso o nosso tempo previsto. Abraço, então, até sábado. Sábado temos aula. E vamos estudar bastante até sábado, hein? Aproveita que só eu estou pegando pesado e estude muito a minha disciplina. Ah, professor, tá fácil. O professor tá pegando pesado. É, não? Abraço, vamos com Deus.